Vocês aqui, ó. Eu coloco lá. Então, o edital aqui, o que é que tem que fazer? A primeira coisa é o BEP aplicado, devia ser simplificado. Aqui. A equipe deve produzir um documento texto. Abaixo seguem as seções obrigatórias do documento e o que os tópicos de cada seção deve conter. São 6 partes. Ó. Se eu der um exemplo de BEP, é o que eu estava falando. O BEP é um documento. Esse aqui tem 31 páginas. É muito simplificado o que a gente vai fazer. Nós vai ter 6 páginas, 7 páginas no máximo. Tá? E vão ser os tópicos. Vamos começar sobre os tópicos. Então, ó, vai ter uma capa. Ele vai ter uma capa, equipe 1 e tal. Vai ter uma parte de equipe. Vai ter o nome dos membros e o e-mail do Cimatec, da instituição da faculdade aqui. Não vai ter, que costuma ter nos outros, na parte de equipe, qual é a atribuição de cada um e tal. A gente vai trabalhar meio que vocês se ajudando para fazer essa parte. Pronto, já tem 2 etapas de 6 cumpridas aí. A etapa ambiente de trabalho vai ser a terceira aqui, contando com a capa, né? Bom, a capa só para falar para a capa é um negócio que é bem simples, tá? A capa é um negócio assim, o título do projeto. Pode usar aquela estilo ABNT que tem Pode usar qualquer coisa. Daqui de capa e depois vai vir aqui. Tem um índice que a gente não vai usar, porque o nosso tem 6 páginas, dele tem 30, o dele precisa de um índice. Não precisa de um índice. Tem aqui generalidades, overview e tal. A gente vai chegar numa equipe, tá? Quem são as pessoas que integram essa equipe. Você coloca o nome ali e os e-mails. Ok. Bom, aí ambiente de trabalho. Nomenclatura dos arquivos adotada pela equipe conforme a orientação do material sobre BEP. O material sobre BEP é esse que está aqui, ó. Aí você vai aqui e procura padrões e convenções, ó. Nessa etapa daqui. É isso que ele sugere, ó. Aqui em PROSE, você pode botar aqui, ó. EQ0X, tá? A equipe de vocês. A origem, ele pode ser ARC ou pode ser estrutura. O volume ou sistema, esse aqui a gente pode tirar, tá? O nível, você vai ter térreo, você vai ter primeiro pavimento ou segundo pavimento. Ou pode escrever aqui 01, 00 no térreo, 01 para o primeiro pavimento. Pode escrever COB aqui, ó, para cobertura, se vocês acharem que deve. Aqui embaixo tem uma explicação um pouco mais sobre isso daqui, ó. Vocês vão dizer como é que é essa nomenclatura. E para o de estrutura, que é total, você vai ter aqui EQ0X, ele vai ser, a origem vai ser estrutura, o volume a gente não vai, o nível você pode botar aqui total, tá? Para ele. Então a gente bota meio que esse e aí você me explica como é que você nomeou seus arquivos lá no BEP. Uma tabela, quais são os valores, o que é que significa cada coisa e tal, para cada parte dessa e tal. O tipo, ó, ele vai ser modelo. Porque os tipos aqui que ele dá um exemplo, ó, modelo, desenho ou documento, um documento texto. O nome do arquivo vai ser um modelo, tá? E vai colocar a numeração, tá? Aqui função, não tá. Esse daqui eu tirei. Na verdade, esse eu tirei daqui. E esse zona ou sistema eu também não coloquei, tá? Então, e aqui ele vai receber a numeração. É chato trabalhar com arquivo assim, para quem está trabalhando, né? Mas você vai ver que quando você nomear um arquivo, não tem um padrão. Tem que estruturar o arquivo estrutura, ARC01, ARC térreo, aí PAV superior. Aí não tem uma organização geral da nomenclatura de arquivo e todo escritório grande vai pedir isso daqui, ok? Eu posso ver no documento como vai estar esse documento? É mais ou menos aqui, ó. Não, é isso. Aí vai estar... Não, eu queria ver no documento de exemplo. Esse documento de exemplo aqui ele é diferente. São 31 páginas para eu achar
onde está a nomenclatura de arquivo aqui. Por ali você vai. Aqui o que eu queria mostrar para vocês mesmo, ó, é a parte de organização das pastas. A organização das pastas entraram algumas coisas a mais, tá? Do que é aquela mesma que você fez, mas como é que a gente explica isso no documento? Ele explicou assim, ó, com um print da tela. É o equivalente a eu chegar aqui, ó. Eu cheguei aqui, pego no meu drive aqui, sei lá, vou procurando onde está o arquivo, ó. Por exemplo, aqui no drive D, ó, vamos dizer que minhas pastas são essas de cá, ó. Ele tá assim. E aqui tem uma dupla 14 aqui, ó. Correções anotadas, ó. A estrutura de pastas, esse aqui é um jeito de você mostrar com a imagem como é que é a sua estrutura de pastas do projeto, tá? Minha estrutura de pastas está assim dentro. O que é que tem a mais do que aquela estrutura de pastas que eu coloquei? É igual quando a gente vai estar nos documentos, e aí tem em cima lá um negócio, você está dentro do documento, você está dentro do Isso. É tipo isso. Isso. E aqui, ó, nesse exemplo, ele só deu um print ali dessa tela. Esse documento é mesmo para explicar basicamente como está organizado. Todo mundo que está envolvido nesse projeto vai se basear nesse documento quando tiver que salvar, né, algum arquivo. O que é que entrou aqui a mais do que a gente tinha aqui? A gente vai ter uma pasta do template, que ele vai atualizar daqui a pouco. Pasta com os templates dos arquivos de projeto. Uma pasta de arquivos nativos por disciplina. Uma pasta para arquitetura, uma pasta para estrutura. Dentro de arquitetura, pavimento 1, pavimento 2 e cobertura. Dentro de estrutura, o modelo de cobertura. Uma pasta para a gente exportar IFC. A gente vai exportar IFC e colocar nessas pastas. Isso aqui é diferente. Uma pasta para o arquivo BCF, que a gente não tinha na outra. E uma pasta do projeto de coordenação, que é onde eu vou pegar os BCFs e linkar no modelo federado. E eu preciso de uma pasta para arquivos auxiliares. Ó. Se a gente for olhar configurações de exportação, eu mostro lá no vídeo que eu baixo do site e carrego a configuração de exportação. A configuração de exportação tem que estar acessível para todo mundo que está no projeto. Ela é uma versão 00. Se no projeto real a gente precisasse reexportar, mudou, viu que estava dando um problema com aquela exportação, mudou uma configuração. Eu vou ter que criar um arquivo de configuração 01, uma versão, vou ter que botar numa pasta. Isso vocês vão ter, arquivos auxiliares. Tem um arquivo, quando eu mostro lá no vídeo também, como é que a gente faz a exportação, como é que a gente coloca a informação de interno e externo, do IFC is external, is internal, dentro de um arquivo, tem um arquivo TXT de configuração de parâmetros compartilhados do Revit. Esse arquivo vai ter que estar em algum lugar, entendeu? Entendeu, Joana? Sim. Entendeu. Então, o arquivo de parâmetros compartilhados, ele vai estar numa pasta. Tem que uma pasta de arquivos auxiliares. O arquivo de exportação para IFC, ele vai ter que estar em algum lugar. Ele vai estar na pasta de arquivos auxiliares. Exato. Isso aí você já fez, tem algumas pastas a mais e ele vai aparecer no documento. Listar os softwares que estão utilizados no desenvolvimento e coordenação. A gente está usando o Bincolab com a versão dele. Para o IFC e para o BCF, a gente vai usar IFC 4 e BCF 2.1, porque eles têm tem um IFC mais novo que o 4, que é o 4.3, que é oficial, mas o Revit ainda está dando uns problemas para exportar nesse formato. Esse daqui vai dar mais certo, que a gente tem que fazer, tá? Se exportar no formato 4. E o BCF 2.1 é o que vai ler em todo lugar. Tem uma versão mais nova também, mas esse vai ler mais fácil, tá? E esse aqui é o nível de detalhamento, level of detail e level of information. A gente vai dizer, a parede vai ser modelada com parede cebola, descrevendo as camadas com espessura definida. Eu vou dizer, minhas paredes vão ser modeladas com parede cebola. A camada interna, ela é de tijolo, ela tem 14 de espessura, isso já está definido. As externas vocês podem definir, é o que eu estava falando. Um revestimento, você pode botar 2 centímetros do revestimento externo, do interno e 3 para o externo. Eu vou checar com baseado nisso aqui. Você pode botar que é 10 centímetros o externo.
é um absurdo, tá? Constitucionalmente é um absurdo. Mas eu vou considerar que o que está no documento é a verdade, tá? Por que motivo construtivo você justificou uma camada de 10 centímetros? Eu não vou perguntar, tá? Materiais, a parede... Isso daqui vai estar no nível de detalhe, no nível de... Nessa parte que é nível de detalhe. Você descreve, aí você tem que definir. Nomenclatura dos materiais de paredes e revestimentos é o nome do material. Vocês vão criar um material com o nome que vocês botaram aqui, não importa a aparência do material. Eu quero poder filtrar os materiais por nome, tá? Eu somar todo o volume numa terceira fase de pegar. Se eu tenho um nome definido aqui, eu consigo fazer um somatório de volume da argamassa externa, que tem um certo traço, e a gente vai, com esse volume, a gente consegue aplicar um valor para ela. E eu consigo filtrar o volume da argamassa interna, eu consigo a área dos revestimentos, tá? Eu consigo a área, revestimento de área molhada, tá? Os revestimentos devem ser exportados. Isso daqui eu não mostrei para vocês ainda. É uma configuração IFC Covering do tipo cladding, tá? Eu não vou exportar as camadas, a gente vai desenhar como parede, mas a gente vai exportar como outro tipo IFC, que é para a gente aprender alguns recursos do programa de como configurar esse mapeamento IFC. Então a gente vai configurar uma propriedade e a gente vai configurar uma classe, tá? De exportação. Esses elementos eles não vão ser exportados como parede, eles vão ser exportados como revestimento, que é o IFC Covering, e o tipo cladding quer dizer que é o revestimento de parede. Ele vai ter o tipo ceiling, o tipo floor, ele vai ter outro tipo. Então isso daqui ele vai ser exportado, e o IFC vai lidar com a informação, com o nível de informação. Isso aqui é uma interseção entre detalhamento e a informação. Ele vai ter esse formato assim. Vocês vão escrever que eles vão ser exportados assim, tá? Os tipos, né? Cada configuração dessas paredes, eles devem ter nome, nomenclatura é definida para caso a caso, interna, externa e áreas molhadas desses revestimentos, né? Os tipos dos revestimentos, eu vou acrescentar isso aqui é dos revestimentos, tá? E os revestimentos de área molhada, eles devem ser modelados só até a altura do forro, tá? Então são isso coisas que vocês vão fazer, mas isso tem que estar especificado, tá? As paredes, revestimentos e portas, eu botei aqui portas também, eles vão ter que apresentar o conjunto de propriedades padrão, tá? Não precisa ter todas as propriedades padrão, mas a gente vai conversar sobre isso, como é que é a exportação de propriedades padrão. E ele vai ter o quantitativo básico, ele vai ter também a tabela de quantitativo. Ele vai ser exportado assim. E o atributo IFC externo corretamente definido, tanto para os revestimentos como para as paredes, tá? As paredes de tijolo, a gente vai colocar também esse objeto aqui corretamente definido, tá? Isso, basicamente, que a gente tem que fazer. São essas aqui as histórias. Isso daqui é o BEP, termina o BEP. Após a definição do BEP, algumas atividades devem ser abertas por issue e BCF e executadas nos arquivos das disciplinas. Alguém vai estar fazendo um papel de coordenação. Ele vai pedir, vai criar um BCF e vai criar um issue, um problema no BCF, marcação de paredes como internas e externas, tá? Como é que faz isso? Tá aqui, ó. O BCF é uma coisa, você abre o Bincolab, você vai ter o arquivo federado lá, você filtra só para aparecer as paredes do térreo, aí você marca quais são as que devem ser marcadas como interna, e aí você aplica, você manda isso para uma pessoa. A pessoa pode abrir ela no Revit e marcar como interna. Como é que faz para marcar a parede como interna? Tem um vídeo aqui mostrando, tá? Aqui se vocês forem aqui, forem módulos, aulas gravadas aqui, vai ter um arquivo, vai ter uma gravação sobre como
marcar, esse aqui é sobre parâmetros compartilhados, IFC is external. Tá, ele aqui, ó. Como é que você vai configurar esse parâmetro? Tá aqui o passo a passo de como é que configura esse parâmetro, tá? Podem seguir aqui que vai dar certo. Bom, aí, marcação de portas como internas e externas é a mesma coisa. Tá mostrando ali como é que faz. Modelagem de revestimento de parede em lógica parede cebola. Tá, isso aqui a gente pode cortar do BCF, tá? Vocês fazem, a gente corta isso aqui do BCF para simplificar. Aí, classificação, aqui também, vamos deixar esses dois FF, né? Eu vou cortar, eu vou ajudar vocês. Aqui, isso aqui, tudo que eu estou cortando. Eu corto lá no... Né? Eu vou pedir para vocês modelarem também os ambientes, tá? Os ambientes no Revit ou as zonas no ArchiCAD, porque a gente pode usar isso para quantitativo e pode ser interessante. Agora, os elementos fundamentais que não foram resolvidos. Não vai ter muita coisa de cobertura para a gente fazer, mas as paredes têm que estar na altura certa, as esquadrias é bom que estejam mais ou menos corretas, e tem que ter forro, tá? Eu tenho que testar se o forro está modelado na altura certa, tá? E aí depois vocês mandam alguém fazer isso, criam um BCF que manda alguém fazer, a pessoa executa e o trabalho é esse, tá? Assim, isso aqui, na verdade, que vocês vão entregar são o documento textual e os arquivos modificados em zip, RAR ou qualquer formato assim e aplicado. Então, a coisa começa muito por aqui, tá? Porque senão, se você não começar pelo se você não definir, pelo menos, a pessoa pode estar até escrevendo. Mas, ó, a gente vai fazer a parede externa com 3 centímetros, a interna com 2 e a diária molhada com 2 centímetros de espessura. Aí, qual é o nome do material e qual é o nome que você vai dar para o tipo, tá? O tipo é a configuração, vocês entendem, né? Configuração de tipos ali no Revit. Cria um tipo para aquela parede, coloca. Pode ser uma camada só essa parede, tá? Mesmo aqui teria 2, seriam as paredes teria a argamassa colante, teria o cerâmico. Esse aqui vai ser interno e externo. Qual é o nome do tipo, qual é o nome do material que você vai usar? Para a gente poder filtrar essas coisas na terceira unidade baseado nesses elementos. Cria ali, coloca no back, tá certo, uma pessoa pode fazer, outra pode continuar fazendo. Mas vocês precisam definir o que é que as pessoas vão fazer no Revit, tá? Eu queria saber se hoje também precisa de tempo para dormir uma coisa aqui. Eu estou aqui para orientar vocês. Eu só fiz a leitura aqui. Certo. Sim, é isso aí.